Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos e irmãs, aqui do grupo da Igreja Assembleia de Deus Palavras Bíblicas, e a todos os demais irmãos e irmãs que também estão assistindo o vídeo pelo canal do YouTube das Igrejas Livres pela Fé no Brasil, da Convenção das Igrejas Evangélicas Livres pela Fé no Brasil. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, estudo da Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando casa, lar, família, abrigo. Essas palavras que nos mostram ou nos remetem ao pensamento de que nós precisamos de uma casa. Casa também pode ser a significação de família. Família também é um lar, e o lar, com certeza, é um verdadeiro abrigo. Então, nós estamos fazendo esse estudo na Bíblia sobre casa, lar, família, abrigo, e nós hoje tiramos um texto bíblico aqui em Gênesis capítulo 14, do versículo 11 ao versículo 16, que diz assim. Vamos fazer essa leitura. E tomaram toda a fazenda de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e foram-se. Também tomaram Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, irmão de Asner. Eles eram confederados de Abrão. Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318, e os perseguiram até Dan. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda, e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. Gênesis capítulo 14, versículo 11 a 16. Para quem lê esse texto assim, sem saber do contexto, é até meio difícil de falar sobre ele, porque as pessoas podem não entender bem, e não dá realmente para entender muito bem esse texto sem a explicação do contexto. Mas é importante a gente ler esse texto para ver o valor da família, o valor de parentes e o valor que o patriarca Abrão teve com seus parentes, teve para com seus parentes, porque olha o que estava acontecendo. Estava havendo uma guerra. É muito interessante a gente observar algo interessante, primeiramente, sobre o conteúdo essencial desta passagem bíblica, né? E vamos então ao contexto para nós podermos entender melhor. Estava havendo uma guerra de 4 reis contra 5. 4 reis de 4 cidades, ou se fosse hoje em dia, seriam 4 países, porque cada cidade naquele tempo era uma referência, digamos assim, a uma nacionalidade, a um país. Às vezes tinham um linguajar diferente, ou mesmo que tinham a mesma linguagem, mas eles tinham costumes diferentes, e cada cidade tinha o seu deus específico, e, portanto, eram considerados
como se fosse nos dias atuais, como se fosse um país. Então aqueles 4 reis lutaram contra outros 5 reis, ou 5 reis contra 4, né? Alguma coisa desse tipo, né? E naquela guerra, alguns reis invadiram Sodoma e tomaram tudo aquilo que havia lá em Sodoma, e junto com as coisas que eles trouxeram de Sodoma, que eles levaram embora de Sodoma, levaram também a Ló, a sua família, e muitas coisas da sua fazenda, da fazenda de Ló, que era quem? Era sobrinho de Abraão, ou sobrinho de Abrão, né? Então, olha só o que estava acontecendo. Naquela guerra, Abraão não estava dentro daquela guerra, eram 4 reis de várias cidades, né? De 4 cidades diferentes, contra 5 outros reis de 5 cidades diferentes. E eles, naquela guerra, eles invadiram o espaço de outras cidades e devastaram tudo, como era costume eles fazerem. Até hoje em dia, toda guerra é muito devastadora, né? É matança, é roubo, eles levam pessoas presas, eles destroem muitas casas, lavouras, matam também, tomam as riquezas do país, né? E é assim que continua sendo até hoje, e era no princípio também em Gênesis, no tempo de Abrão, e até mesmo antes, né? Nos tempos antigos era dessa forma que aconteciam as guerras, as pessoas se desentendiam, era uma disputa pelo domínio, pelo domínio total. As pessoas queriam dominar todo um espaço geográfico abrangente para ter maior condições de sobrevivência de uma população das cidades, e eles queriam um controle maior e mais efetivo. Esse sempre foi o propósito das nações, das cidades, dos reinos, dos estados, digamos assim, que surgiram de épocas em épocas, dos países. Esse sempre foi o propósito, é dominação. É tomar o poder, é ser poderoso, é exercer o domínio e o poder sobre uma população e sobre um determinado espaço geográfico. E comandar tudo ali, inclusive as riquezas, e se apropriar das riquezas, é claro, né? Também tem esse caráter. E isso é o que estava acontecendo. Eles se apropriaram de muitas cidades, invadiram muitas cidades, e aquela guerra se prolongava, e até que chegou ali em Sodoma e tomaram a família de Ló e muitos dos seus pertences. Muitas das riquezas que Ló possuía foram levados como reféns, como prisioneiros, para servirem como escravos. Mas enquanto uma guerra não acaba, as pessoas estão lá à disposição, que às vezes até sofrem muito, né? Nós temos aí relatos e mais relatos de vítimas das guerras, né? Como as pessoas sofrem enquanto duram as guerras, né? E uma pessoa escapou daquela guerra, daquela invasão ali em Sodoma, e alguém, que esse alguém foi quem escapou, né? Foi lá e contou a Abrão o que havia acontecido. E Abrão, então, tomou 318 homens com ele, nascidos na sua casa, na sua família. É importante a gente lembrar aqui, como nós já falamos em alguns
estudos anteriores sobre este assunto, que a família não era só a esposa, o pai, o patriarca ou a matriarca e os filhos, não. Eram todos que eram nascidos ali, tanto escravos como funcionários, digamos assim, empregados, né? Todas as pessoas que estavam ali faziam parte da família. E isso era muito importante, porque Abrão tinha uma família numerosa, só de homens que guerreavam eram 318. Isso sem contar outras pessoas que não podiam ou não eram, digamos assim, pertencentes ou não podiam lutar ou por um motivo ou outro, até mesmo por escolha própria de Abrão, que tinha pessoas que eram para estar cuidando da casa, que era para estar cuidando de outras coisas, da fazenda, e aqueles que podiam ser levados para a guerra eram 318 homens, e possivelmente deveriam ser homens valentes, pessoas que tinham uma forma física muito boa para poder estar combatendo. E Abrão então pegou aqueles homens e partiu para lutar contra aqueles invasores que levaram Ló e a sua família e os seus pertences.